Porém, pouco se sabe da história olmeca, já que eles não deixaram escrita contando de sua história. Então, a história deles é identificada por manuscritos posteriores e dados arqueológicos. Mas se sabe que ela foi a primeira sociedade complexa da Mesoamérica. Eles habitaram uma região de planícies tropicais, de rios e áreas pantanosas, na costa do Golfo Mexicano. Sua organização urbana era centrada em grandes centros comerciais que funcionavam como núcleos de poder político e religioso. As três principais centros olmecas foram São Lourenço, La Venta e Tres Zapotes. A sociedade olmeca era teocrática, ou seja, o poder político estava interligado com os poderes religiosos sob as mesmas figuras, as dos governantes, os dos reis. E eram elas, a elite governante, os reis, como dito, que eram vistos como intermediários entre os homens e os deuses, possuindo caráter semidivino para a sociedade olmeca da época. Havia uma clara hierarquia, com a classe sacerdotal e a elite guerreira no topo, seguidas por artesãos especializados em uma grande massa de camponeses e sustentavam a economia através da agricultura urbana. A base econômica era a agricultura, aproveitando as terras férteis dadas pelos rios, e produziam milho, feijão, abóbora e cacau. Em uma rede comercial olmeca que era vasta, estendendo-se por toda a Mesoamérica. Eles trocavam produtos valiosos como jade, obsidiana, serpentina e borracha. Tanto que o nome olmeca deriva do Omektali, que na língua nahuatl, a língua dos mesoamericanos da era pré-hispânica, que significa povo da terra da borracha. Essa rede comercial foi fundamental para espalhar sua cultura e crenças para a Mesoamérica antiga. Os olmecas foram pioneiros em diversas áreas que se tornaram padrão na região, como as icônicas cabeças colossais olmecas, esculpidas em basalto. Cada uma produzia traços faciais distintos, e foram cortadas cerca de 17 exemplares de cabeças de estátuas. Religiosamente, se sabe que eles idolatravam deuses com estilo de animais em uma religião politeísta, como o jaguar, que era visto como uma representação recorrente nos registros olmecas que se sabem, simbolizando poder, força e um ancestral mítico, sendo atrelada a figuras divinas e a do próprio monarca olmeca, além da figura do dragão olmeca, um ser híbrido que misturava crocodilos, onças e traços humanos, representando a terra e a fertilidade, além da serpente emplumada, uma divindade primordial que representava o céu e o vento, um conceito que se tornaria central em toda a crença mesoamericana antiga. Também existia o deus do milho, que era frequentemente associado ao ciclo da vida, morte e ressurgimento. E o pássaro solar monstro, uma entidade aérea ligada ao Sol e ao cosmo. Os olmecas adoravam estas divindades e a elas ofereciam produtos ricos como jade, serpentina e cerâmica como materiais de adoração a eles. Relatos indicam o uso das cavernas da Mesoamérica como templos, vistas como essas cavernas eram vistas como entradas para o outro mundo, e lá queimavam materiais como borracha para que a fumaça alcançasse os deuses, trouxesse a chuva e as bênçãos deles para o mundo humano. Além desses rituais estava o jogo da bola, que era um ritual cósmico visto como um duelo espiritual entre forças opostas do universo. As partidas eram usadas para resolver disputas políticas tensas, como um acordo diplomático.
na qual era proibido usar os pés e as mãos, mas sim os quadris, coxas e braços. Com o objetivo sendo costumar fazer a bola passar por um aro de pedra fixado verticalmente nas paredes laterais, sendo uma demonstração arcaica do futebol moderno, só que adaptada à visão daqueles tempos para os povos mesoamericanos. As cidades ou mecas eram centros cerimoniais planejados de ótima qualidade, projetados para impressionar e servir de palco para rituais públicos, religiosos e políticos dos reis. As cidades como San Lorenzo, Laventa e Três Zapotes seguiam um eixo monumental igual. O centro cerimonial era o coração da cidade. Nela se destacam as monumentais pirâmides mesoamericanas, que eram os templos religiosos deles e que se tornariam padrões na Mesoamérica Antiga, de adoração às divindades da região, além das plataformas, grandes praças e altares. E eram usados terra batida e argila para criar grandes plataformas sobre os quais os templos eram erguidos. A arquitetura olmeca era inseparável da escultura. Blocos gigantescos de pedra eram transportados à mão humana devido à ausência de animais de tração e carga e da falta de rodas, que não existiam na Mesoamérica Antiga até a chegada dos espanhóis no século XVI. E a maioria das construções foi inteiramente usada e planejada por mãos humanas para criar altares, estelas e as monumentais cabeças de estátuas. Porém, se estima que em torno do ano de 750 a.C., a cultura olmeca passou por um declínio gradual e misterioso, pois as regiões onde eles viviam, nas planícies da costa do Golfo do México, se tornaram difíceis de habitar, pois dependiam dos rios da região, e mudanças geológicas mudaram os cursos das águas dos rios, afetando o fornecimento de água e fertilidade do solo da região, junto a erupções vulcânicas do vulcão Chitli e inundações recorrentes que pouco a pouco tornaram a região inabitável para a convivência humana. E nisso, nos 3 séculos seguintes, a população olmeca passou a se dispersar em grupos menores e sair da região e procurar novos locais para viverem, e habitar outros locais da Mesoamérica, tanto no sul quanto no leste-oeste, onde pudessem viver e plantar. Nisso, no outro lado da região da Mesoamérica, em cerca de 500 a.C., na atual região de Oaxaca, no atual centro-sul do México, e surge a cultura zapoteca, que se estabeleceram nos vales centrais de Oaxaca, principalmente o centro de San José Mongote e Monte Alban. E nas 2 localidades de San José e Monte Alban, essa cultura passou a se desenvolver e duraria pelos próximos 1400 anos, até ser extinta no século X depois de Cristo. Porém, 100 anos depois do surgimento da cultura zapoteca, os olmecas passam a desaparecer gradualmente da história humana. San Lorenzo foi desabitada, Três Zapotes também. E quando Laventa é desabitada em cerca de 400 anos antes de Cristo, a cultura mãe da Mesoamérica desaparece para sempre. Nisso se inicia a era final do período pré-clássico, que foi liderada pelos zapotecas e outras culturas menores até o século 3 depois de Cristo, até 200 depois de Cristo. E no próximo vídeo falaremos disso. Espero que tenham gostado desse vídeo.
Fique com Deus e até a próxima, pessoal. Até mais. Fique com Deus.